Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo, como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Marcos Dias, o pastor auxiliar de famílias da Primeira Igreja Batista de Niterói. E é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje, nós vamos falar sobre a lição número 13, que tem por título A Presença do Espírito Santo na Vida Cristã. Como é importante a gente estudar sobre isso, a gente saber, a gente se aprofundar um pouco mais. E o nosso texto áureo se encontra lá em 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, que diz assim: Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Amém? Essa versão, a Almeida Revista e Atualizada, ela vem nos mostrar justamente sobre isso, sobre a importância da presença do Espírito Santo na vida do cristão. E vamos iniciar falando o seguinte: o salvo pertence a Deus. O Espírito passa a residir em seu coração para sempre, selando-o com a promessa que confirma, certifica e assegura a condição eterna do Filho de Deus. Já vimos que Jesus disse que enviaria o Espírito Santo para ser o Consolador, o Conselheiro e o Guia, como está lá em João, no capítulo 14, versículo 16. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus enviou o Espírito para executar por meio dos salvos, que é a igreja, as funções que ele mesmo teria executado se tivesse permanecido pessoalmente conosco. Hoje e até a vinda de Jesus, o Espírito Santo continua exercendo o seu ministério por meio da igreja, que somos nós, o povo de Deus. E o primeiro subtítulo vai falar assim: como podemos sentir a presença do Espírito Santo? Algumas pessoas confundem muito isso. A presença do Espírito Santo não é apenas um arrepio ou uma emoção. É algo sobrenatural. E nós também não podemos julgar nem contestar uma outra pessoa que fala que sente a presença do Espírito Santo. Pois, ao final de contas, a própria palavra nos diz que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador,
ali naquele momento, o Espírito Santo vem sobre nós. E a partir daquele momento ele faz morada em nossa vida, em nossa alma. Sabemos que o Espírito Santo ele testifica do Pai e do Filho. Ele revela e ensina a verdade de todas as coisas. Uma pessoa pode receber um testemunho do Pai Celestial e de Jesus Cristo somente, veja bem, somente pelo poder do Espírito Santo. Certa vez, o pastor Marcos Feliciano, numa entrevista àquele programa do Jô Soares, o Jô Soares é um grande estudioso, era um grande estudioso da Bíblia Sagrada. E o pastor Marcos Feliciano começou a falar sobre a Bíblia. E o apresentador Jô Soares falou assim, não, tem algum engano, não está escrito justamente assim, e nessa versão. E o pastor Marcos Feliciano ele diz o seguinte, o Espírito Santo é como se fosse o nosso óculos, né? A nossa visão consegue enxergar, mas existem detalhes que somente quando colocamos o óculos é que conseguimos enxergar além daquilo, do nosso campo de visão. Então o Evangelho é assim. Se você olhar a Bíblia somente pelos olhos de um livro comum como outro qualquer, é somente um livro, pode ser até comparado a um livro de história. Mas se você coloca os óculos do Espírito Santo, a Bíblia passa a ser um livro sagrado, porque ele te faz enxergar além do que está escrito. É o Espírito Santo que tem esse papel. A comunicação entre o Espírito Santo e o espírito do crente é certo a partir da salvação. Exatamente como eu falei. Preste bem atenção. A partir do momento que ocorre o ato da sua salvação, que você se rende a Jesus Cristo, o Espírito Santo começa a habitar em você e você, a partir dali, tem aquele instrumento, aquela pessoa que intercede ao Pai por você, que é o Espírito Santo. E ele se comunica com o nosso espírito. Assim, né, o espírito do crente e o Espírito Santo, ele se comunica a partir da salvação. Sabemos que o Espírito Santo, ele participa da vida do crente porque a palavra de Deus afirma assim: todo crente nascido de novo é habitado pelo Espírito Santo. Por isso, é comum esperar que todos os crentes sejam controlados pelo Espírito Santo. Isso é algo tremendo. Porque se você chegar lá em Gálatas 5:22 e falar sobre os frutos do Espírito, nós vamos entender que nós precisamos desenvolver esses frutos. Um dos frutos, porém, até mesmo é o domínio próprio, né? Vamos dar um exemplo. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Então, aquela pessoa que se diz salva, que aceitou Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, e ela dá vazão à carne, ou seja, não bateu, levou, eu faço, eu sou assim, eu não perdoo, significa que ela não conseguiu ainda desenvolver os frutos do Espírito. Vocês já pensaram nisso? Então, o Espírito Santo, ele passa a conduzir a nossa vida e todas as vezes que Satanás tenta nos provocar, tenta nos provar, todas as vezes que Satanás tenta nos tentar, o Espírito Santo, se a gente não der vazão ao Espírito Santo, nós vamos pecar, nós vamos errar e possivelmente, ou quase que certamente, nós vamos nos arrepender. Quer um exemplo? Uma pessoa provoca você, fala alguma coisa de você que você não é, e você fica irritado, você se sente menosprezado, e a sua vontade é de ir lá argumentar com aquela pessoa, questionar aquela pessoa por que ela fez isso, né? Até processar essa pessoa por aquilo que ela fez. Mas o que o Espírito Santo diz? O que a palavra de Deus diz? Perdoa. Domine suas emoções, domine os seus pensamentos, deixe que o Espírito Santo haja na sua vida. E quando nós fazemos isso, quando aquela ira passa, quando aquela raiva passa, nós podemos sentir que foi a melhor atitude a ser tomada.
Deixe que o Espírito Santo haja na sua vida. Deixa que ele controle a sua vida. O apóstolo Paulo, ele comenta sobre essa verdade e usa uma ilustração para nos ajudar a entender, que se encontra lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se encha do Espírito Santo. Você tem, eu tenho o Espírito Santo. Nós somos salvos. Agora é preciso, encher do Espírito. Para que de tal forma ele controle a nossa vida, controle as nossas emoções, ele cuide dos nossos medos, dos nossos traumas, das nossas feridas emocionais. Ele tem esse poder de curar, de libertar, de restaurar. Você crê nisso? Então, em nome de Jesus, recebe essa palavra. O contexto principal desta passagem é a caminhada e a luta do crente que está cheio do Espírito Santo. Assim, o Espírito de Deus passa a ter controle da vida do crente. Nós precisamos crer nisso. O Espírito Santo precisa controlar a nossa vida. Existem pessoas que falam até assim, se fosse um tempo atrás, se fosse a velha criatura, hoje nem eu me conheço. Claro que você não se conhece. Sabe por quê? Porque hoje quem habita em você é o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele te faz, ele te leva a fazer coisas que às vezes você mesmo não acredita. Fala, eu não acredito que eu passei por isso e agi dessa maneira, com tanta sabedoria, com tanta serenidade. Se fosse uma outra época eu agiria diferente. É verdade. Se fosse uma outra época, você e eu agiríamos diferente. Mas hoje nós temos o Espírito Santo para nos controlar, nos guiar nas nossas decisões. E amém por isso, né? Como podemos ser receptíveis e nos tornar vasos de bênção? O vaso, ele necessita encher-se de todo o importante conteúdo ordenado pelo Senhor. O crente, ele precisa abrir espaço para que Deus ocupe todas as áreas da sua vida. Você não é crente só na igreja. Você precisa ser crente na condução, você precisa ser crente no trânsito, você precisa ser crente na sua comunidade, você precisa ser crente com seus vizinhos. Em todo momento você precisa ser crente. Então existem algumas áreas da nossa vida que nós temos mais dificuldades em demonstrar o poder do Espírito Santo na nossa vida. Existem algumas áreas. Algumas pessoas têm dificuldade nas finanças, outras pessoas têm dificuldade na área sexual. Cada pessoa tem sua dificuldade. Cada pessoa tem sua dificuldade no sentido até das suas limitações. E é justamente nessa área que Satanás ele tenta o tempo todo trabalhar a sua mente, trabalhar o seu pensamento para que você cometa o pecado. E aí quem pode nos ajudar? O Espírito Santo. Então é preciso se encher do Espírito Santo para lutar contra essa tentação, para lutar contra essa provação. É só o Espírito Santo que nos ajuda. Então, lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Presta bem atenção, presta bem atenção. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se nós estudarmos, meditarmos na palavra, essa palavra que é viva, eficaz e transformadora, habitando na nossa mente, no nosso coração, ela vai trazer transformação de vida. Ela vai trazer transformação de vida. Creia nisso. Isso é uma grande verdade. E aí a segunda parte vai falar: instruí-vos e aconselhai-vos. Se instruir é procurar conhecer,
procurar se aprofundar, procurar entender e aconselhai-vos uns aos outros, ou seja, mutuamente. Quando nós fazemos isso, aqueles que sabem mais orientam os que sabem menos. E assim nós seguimos como corpo de Cristo, como povo do Senhor, unidos. Por quê? Porque um direciona o outro. Então, se você tem dúvida sobre a palavra, pergunte, pesquise. Mas cuidado, existem muitas fontes. E hoje na internet, nós temos diversas fontes. Então, se a palavra de Deus não for estudada com critério e você não saber a fonte certa aonde pesquisar, você até pode ser enganado. Porque a Bíblia sendo usada fora de contexto ou sobre uma interpretação que nós não consigamos assim compreender como sendo, por exemplo, da nossa doutrina, a doutrina batista, e aí não existe um livro específico para interpretar a Bíblia segundo a denominação batista. A própria Bíblia se interpreta. Nós temos os comentários bíblicos, nós temos as opiniões das pessoas, mas a própria Bíblia se interpreta. Então, muito cuidado. Se instruir sobre a Bíblia não é pegar a primeira coisa que aparece lá no Google, isso daqui então passou a ser uma verdade para mim. Cuidado com isso. Se oriente com seus líderes, se oriente com seus professores, né, seus líderes de pequeno grupo, né, o líder do seu ministério, para que ele te dê uma fonte confiável para você se instruir. E aí fala assim, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Basta só você ler e meditar na Bíblia? Basta só você se instruir, você pesquisar, entender e se aprofundar na Bíblia? Basta só você se aconselhar? Não, é preciso louvar também. É preciso louvar. O louvor tem um papel fundamental. Se você lembrar da vida do rei Saul, em tantas e tantas vezes que ele tinha aquelas crises, aqueles espíritos que atormentavam a vida dele, e a harpa de Davi, o louvor, a música, tinha esse papel de acalmar, de trazer harmonia, de trazer paz. Então, se você tem passado por dificuldades, louve ao Senhor. Coloque um louvor na sua casa, no seu rádio, no seu telefone. Enquanto você faz suas coisas, vai louvando ao Senhor, vai adorando o Senhor. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida de tal maneira que toda aquela angústia, aquela tristeza, aquele medo, aquilo vai se dissipando e vai tomando o lugar o que é a paz que excede a todo entendimento. Isso que o Espírito Santo faz. Não há como ter parte do Espírito ou da palavra lendo apenas um versículo bíblico, como se fossem as antigas caixinhas de promessa. Não dá. Se você pegar só um versículo, aquele versículo pode ter vários significados, várias interpretações. Então, a leitura, o entendimento da Bíblia é sempre do maior para o menor. Você pegou um versículo, você precisa ler o capítulo, você precisa ler o contexto o objetivo do livro para você compreender. Então, você quer entender o versículo? Primeiro você lê o objetivo daquele livro, depois você lê o capítulo todo, e aí depois sim, você coloca esse versículo dentro daquele contexto. Senão a gente perde o contexto. E aí a gente pode utilizar aquele versículo para qualquer finalidade, inclusive para contradizer a Bíblia. Você já pensou nisso? O vaso será cheio e transbordante à medida que cada crente se dedicar à palavra e à oração. Quando nós nos dedicamos à leitura e à meditação na palavra de Deus, isso já se torna alguma coisa sobrenatural na nossa vida. Mas quando nós nos dedicamos à leitura, à meditação da palavra e à oração, tudo se transforma. Então, antes de começar a ler a palavra de Deus, que é a Bíblia, ore. Ore pedindo ao Espírito Santo entendimento, sabedoria para poder interpretar aquilo. E inclusive entender além do que as letras dizem. Eu faço essa oração. Senhor, me ajude a entender além
do que as letras dizem, que eu possa enxergar além disso, que tudo aquilo que nós pesquisamos, que nós nos aprofundamos, seja complementado pela direção do Espírito Santo. E aí sim, a leitura vai ser especial. Você vai perceber que muitas partes, muitas passagens da Bíblia, muitos versículos que você já leu várias vezes, mas todas as vezes que você lê, o Espírito Santo sempre vai te trazer algo especial sobre aquela leitura. Quando os crentes se colocam nas mãos do Mestre, prontos para serem usados, eles serão instrumentos dos seus feitos para que muitas vidas sejam alcançadas para o reino de Deus. Vou ler de novo. Quando os crentes se colocam nas mãos do Mestre, prontos para serem usados, serão instrumentos dos seus feitos para que muitas vidas sejam alcançadas para o reino de Deus. E a minha pergunta é: você tem sido instrumento de Deus na vida das pessoas? Você tem se colocado à disposição do Senhor para ser usado como instrumento? Ah, mas pastor, mas eu não sei de que forma eu posso fazer isso. Qual é o dom que você tem? Qual é a habilidade que Deus te deu? Geralmente, esses dons e habilidades, eles apontam para um ministério de Deus na sua vida. Sabe como você compreende isso? O dom e a habilidade que a gente tem, a gente faz aquilo com tanta facilidade que para a gente é natural. Um exemplo. Existem pessoas que têm o dom e a habilidade de jogar bola. Essas pessoas, elas podem até treinar para aperfeiçoar, mas elas já são diferenciadas. Agora, aqui existem aqueles que não têm o dom e a habilidade, mas estudam, treinam, se esforçam mais do que aquele que tem a habilidade. E podem ser tão bons, quanto aquele que tem a habilidade. Então, não significa dizer que você não tem habilidade, não tem o dom, não significa dizer que você não pode. Você só vai ter que treinar mais, vai ter que se esforçar um pouco mais. Tá bom? Então, tudo é possível, sim. Tudo é possível àquele que crê. O vaso, ele deve ser limpo. Ele deve ser sem rachaduras, desemborcado e pronto para ser cheio e usado por Deus. Assim nós devemos ser. Um vaso liso, sem rachaduras, desemborcado. Ou seja, de que adianta um vaso virado de cabeça para baixo? É preciso desemborcar esse vaso para que ele receba tudo aquilo que o Espírito Santo, que o Senhor tem para ele. Como é que ele vai se encher emborcado de cabeça para baixo? Como tem sido a sua vida hoje? Você tem colocado, você tem desemborcado o vaso que você é para receber tudo que o Senhor tem para te dar? Na sua vida, no seu ministério, na sua família? Ou você tem guardado mágoas, guardado ressentimentos, tem se preocupado com tantos detalhezinhos, tem tido uma vida crítica, que não consegue perceber a presença do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele age de uma forma tão sutil, tão suave, que se nós tivermos com o nosso coração e a nossa mente tomados pelas preocupações, pela ansiedade, a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. É preciso orar. Senhor, acalma o meu coração, acalma a minha mente, para que o Espírito Santo possa falar comigo e que eu possa entender aquilo que Ele quer que eu faça. Esse é o grande mistério. A Bíblia compara a vida do crente aos vasos de barro preparados pelo oleiro por meio de um processo transformador que vai além da aparência e que afeta o caráter e o modo de vida, como está lá em Jeremias 18:6. Eu vou ler dos versículos 4 ao 6. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso,
segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O vaso estragou na mão do oleiro. O que o oleiro fez? Destruiu, refez, amassou, criou de novo. Assim é Deus com a nossa vida. A nossa vida, que era um vaso imperfeito, cheio de rachaduras, cheio de complicações, Deus faz, ó. Deus amassa. Deus junta, faz liga e depois faz o vaso perfeito. Não porque nós somos perfeitos, porque nas mãos do oleiro nós podemos ser perfeitos. Somente nas mãos do oleiro. E isso afeta o nosso caráter e o nosso modo de vida. Se você se converteu, se você é crente, é cristão, mas continua agindo do mesmo modo que agia antes de se converter, eu não levo o desaforo para casa. Comigo é assim, bateu e levou. Ah, não, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Significa que tem algo de errado. Porque não é isso que o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida. Eu não estou falando que você fique em último lugar, mas o egoísmo, a avareza, a mediocridade, o espírito crítico, o rancor, a mágoa, não podem ter lugar na vida de um crente dirigido pelo Espírito Santo. Não pode. Tem alguma coisa de errado. E se você se sente assim, não precisa falar com o pastor Marcos. Ore a Deus. Fale com o Espírito Santo de Deus. Eu me sinto assim, dessa maneira. E aí você fala o que te incomoda. Mas eu não quero mais sentir isso. Eu quero liberar o perdão. Eu quero viver a minha vida com alegria, com felicidade. Eu não quero viver a minha vida me comparando ao outro, sendo infeliz em saber que o outro tem e eu não tenho. Com certeza você tem muita coisa para agradecer a Deus. Talvez você só não tenha percebido isso. E em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai perceber. E aí, continuando, ele vai falar o seguinte: no entanto, às vezes uma rachadura em um vaso é imperceptível. Ninguém vê. Mas, se algum líquido for despejado naquele vaso, certamente irá vazar. Então, é necessário cuidar para que todo o conteúdo bíblico apreendido possa ser contido na vida do crente, para que, completo da virtude do Espírito Santo, possa ser usado como vaso de bênção na vida das pessoas. Principalmente neste tempo de tanta relativização. Ou seja, o judeu ele fala que é aquele, o cristão, o judeu, na época lá, Jesus ele falava, existe um provérbio que falava o seguinte: o judeu que não se enche das escrituras é como uma cisterna vazia. Ou seja, a memorização das escrituras para o judeu é um dever. Então eles memorizam o tempo todo, desde criança. Aí eu te falo, se nós não conseguirmos estudar, memorizar a Bíblia, eu não estou falando a Bíblia toda, mas pelo menos a repetição nos faz memorizar. Se nós não conseguirmos memorizar, as outras pessoas que têm um estudo maior da Bíblia, que se aprofundam, elas vão facilmente argumentar contra nós e derrubar a nossa lógica, o nosso entendimento. Por isso que é preciso estudar a Bíblia. Para que quando uma pessoa comece a falar com você sobre determinado assunto, você possa, não é bem isso que está escrito. Ou então, se você não sabe, não argumenta. Olha só, eu prefiro não falar sobre isso agora. Eu vou estudar, eu vou me informar e depois eu retorno para a gente conversar. Não entre numa. Se você não sabe argumentar, se você não sabe falar sobre aquilo, não entende daquele assunto, não perca tempo fazendo com que uma pessoa, a pessoa está tentando te convencer de que você está errado. Mas quem é essa pessoa?
Essa pessoa é uma amiga sua que está conversando com você? Ou é um desconhecido que bateu na sua porta tentando convencer de que a vida toda você esteve errado? Não faça isso. Não caia nessa armadilha. Não caia nessa armadilha. Seja respeitoso, respeitosa, seja educado, mas eu prefiro não comentar sobre isso. Eu não quero escutar sobre isso, porque eu tenho o meu líder na minha igreja e qualquer dúvida, eu levo a ele, eu pergunto a ele. Porque senão fica muito difícil. Você estuda a Bíblia na internet, você estuda a Bíblia com as pessoas que vão até a tua casa domingo batendo no portão, você estuda a Bíblia na sua igreja, e daqui a pouco você está tão confuso que você não sabe nem por onde começar. Porque é tanta fonte e cada uma falando uma coisa diferente. Então cuidado com isso. Isso também prejudica a ação do Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo na vida cristã. 2 Coríntios 13:13 vai dizer: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. As três pessoas da divindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, elas são ativas nesse companheirismo ao crente. O Espírito Santo, ele também desempenha um papel vital na garantia da companhia do crente com o Todo-Poderoso, que é o nosso Pai. E o que é a comunhão com o Espírito Santo? Ora, qual é o sentido da comunhão na palavra da verdade e sua relação entre os crentes e o Espírito Santo de Deus? A palavra grega do Novo Testamento para comunhão é koinonia, que significa ter comunhão, confraternizar, compartilhar, parceria, intimidade, amizade, camaradagem. Ou seja, vamos ver cada um desses significados. Ter comunhão é a sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, e identificação. Então, olha só, a koinonia, a comunhão com o Espírito Santo, significa ter sintonia de sentimentos, do modo de pensar, agir ou sentir, e identificação. Você tem tido essa sintonia com o Espírito Santo? Você tem tido essa comunhão de sentimentos, de pensamentos, de ação, de identificação, de identidade? Já não sou eu mais que habito, mas Cristo habita em mim. E se Cristo habita em você, será que você pode fazer qualquer coisa de qualquer maneira? Será que você pode dar vazão àquilo que você quer e deixar aquilo que a Bíblia manda você fazer? Segundo significado, confraternizar. Você simplesmente se confraterniza, ou seja, você se mantém unido com o Espírito Santo que habita dentro de você. Como é uma confraternização? É um momento de comunhão, de alegria. Algumas vezes é até um momento de banquete. Vamos nos confraternizar. Vamos aqui conversar. Vamos dialogar, vamos brincar. Isso é confraternizar. Você tem feito isso com o Espírito Santo de Deus? Você tem permitido que o Espírito Santo de Deus se confraternize com você? Sabe quando você faz algo de muito especial para ajudar alguém e quando acaba de fazer, aquela alegria invade o seu coração e fala assim, poxa, eu estou me sentindo tão bem que eu pude ajudar aquela pessoa, que eu pude fazer por aquela pessoa alguma coisa. Isso é o Espírito Santo se confraternizando com você. O terceiro significado é compartilhar. Você derrama o seu coração e ele derrama o dele. Você compartilha a sua alegria e ele compartilha dele. Como escreveram os apóstolos lá em Atos 15, 28. Diz assim, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Então o Espírito Santo, ele compartilha. Você tem que dar de você e ele dá dele. É assim que funciona. Ele derrama, você derrama do seu coração e ele derrama dele. E assim, nessa junção, nesse compartilhamento, nós vamos fazendo com que as coisas aconteçam. Cada vez mais,
A salvação é um ato. Você aceita Jesus, né? Você se arrepende de seus pecados, você aceita Jesus, você está salvo. Agora, até daquele momento até o final da sua vida, existe um processo, que é o processo de santificação. E é nesse processo que a presença do Espírito Santo na vida do crente tem que ser cada vez maior. O Espírito Santo ele tem que crescer cada vez mais a presença, e a sua presença, né? O seu querer tem que cada vez mais diminuir. Então, conforme a presença do Espírito Santo cresce, a presença, né? O seu querer, a sua forma de agir, que era mais parecido com o mundo antes de aceitar o Espírito Santo, ela precisa diminuir. O seu eu precisa diminuir. Quarto significado é o significado da parceria. O Espírito Santo se torna seu aliado. As Sagradas Escrituras estão cheias de frases falando sobre isso, tornando claro que a obra do Espírito Santo é feita com a sua, com a minha, com a nossa participação. Nós somos instrumentos do Espírito Santo na vida das pessoas. Por isso que quando você está em sintonia com o Espírito Santo, de repente, se você estiver no ônibus, se você estiver no lugar, e você estiver parado, mas você estiver em sintonia, a pessoa fala assim: ora por mim, eu senti algo de especial em você. Fala isso com essa pessoa. Aí você fala assim: eu senti algo dentro de mim, como se fosse uma voz falando assim, dá uma palavra para essa pessoa. E aquela pessoa muitas vezes começa a chorar, porque ela sabe que aquela palavra é uma palavra do Espírito Santo para a vida dela. É uma palavra do próprio Cristo. Seja você também esse instrumento de bênção, esse instrumento de paz. Tenha palavras de paz, de fé, de esperança, de amor, de otimismo. Às vezes até uma palavra de repreensão, mas sempre com muito amor. Sempre com muito amor. O quinto significado é intimidade. Para experimentar um amor profundo em relação a Cristo e conhecê-lo mediante o Espírito Santo, que proporciona essa intimidade, Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, como está lá em Romanos 5,5, que diz o seguinte: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus foi derramado no meu e no seu coração por esse Espírito Santo maravilhoso, e ele nos foi outorgado. Você não pode amar a Deus sem o Espírito Santo. O outro significado é o significado da amizade. O Espírito anseia ser seu amigo mais íntimo, alguém com quem você possa expressar suas ideias, segredos e tudo mais que você quiser. O Espírito Santo é seu amigo, ele é meu amigo. Você já experimentou conversar com o Espírito Santo? Você falar: Espírito Santo de Deus, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho. Hoje me aconteceu isso. Pode parecer estranho, né? Como se você estivesse falando sozinho. Mas você não está falando sozinho. Existe um amigo que está sempre pronto a te escutar. E ele habita em você. Então pode falar sem medo. Pode falar sem vergonha. Sem vergonha nenhuma. Porque o Espírito Santo ele é um amigo que está sempre pronto a te escutar e te orientar. O último significado é a camaradagem. E no original o termo significa comandante. Ele é como um capitão para todos os crentes. O Espírito Santo ele precisa ser um comandante na nossa vida. Cada crente ele deve se lembrar que desde que Cristo tomou o seu lugar ao lado do Pai, o Espírito Santo passou a ser o responsável na terra. Esteja atento ao Espírito Santo para ouvir a sua voz, que você possa cada dia estar mais sensível à voz do Espírito Santo. Presta bem atenção nisso. Que
que você a cada dia possa estar mais sensível, cada vez mais sensível ao Espírito Santo de Deus. Ele quer te usar. Você é instrumento precioso. Você é um vaso muito valoroso nas mãos do Senhor. Por favor, se permita ser usado, não somente para abençoar a sua vida, mas para abençoar a vida dos seus irmãos. Quantas pessoas que podem ser abençoadas através de você. E aí, concluindo, pode-se afirmar que a vida segundo o Espírito, cujo fruto é a santificação, ela suscita e exige de todos, de cada um dos crentes, seguir e imitar a Cristo. O Espírito Santo, esse processo de santificação, ele nos leva a isso, a seguir e a imitar cada vez mais Jesus Cristo, a ponto, de nós sermos cada vez mais parecidos, estarmos à estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. O acolhimento das bem-aventuranças, a escuta e meditação da palavra de Deus, a participação consciente e assertiva na vida cristã e na igreja, a oração individual, familiar e comunitária, é fonte da busca do ser cheio do Espírito Santo. A prática dos mandamentos da palavra, principalmente do amor em todas as circunstâncias da vida e o serviço aos irmãos. Essas coisas resultam da presença do Espírito Santo e da sua ação na vida do crente. Amém. Aleluias, né, meu irmão? Aleluia. Que coisa maravilhosa poder estudar sobre o Espírito Santo. E eu termino aqui falando o seguinte: o Espírito Santo, ele nos reveste de poder para nós realizarmos a obra de Deus. O que faremos sem o poder do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo? Nada. Simplesmente nada. Precisamos dele para termos coragem e disposição a fim de realizarmos a obra de Deus. Preste bem atenção aqui nesse finalzinho. Os discípulos de Jesus, enquanto não receberam o poder do Espírito Santo, eram medrosos. Mas quando foram cheios do Espírito Santo, suas vidas tornaram-se atuantes. Aonde é que está isso? Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, que diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem te reveste de poder é o Espírito Santo de Deus. Porque se você está na obra, se você é instrumento do Senhor, não tenha medo. Não tenha medo, porque a capacidade não é sua, a vontade é sua, a disposição é sua, mas a autoridade e a capacidade vêm do Senhor. Então que a presença do Espírito Santo na sua vida e na minha vida seja tão tremenda, tão maravilhosa, que em cada palavra nossa, que em cada atitude, que em cada postura que nós tivermos, as pessoas possam falar: verdadeiramente, esse homem, essa mulher são pessoas de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo e que nós possamos ser sempre, sempre cheios do Espírito Santo. Amém.